Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 22 de maio de 2023. Santa Rita de Cássia, religiosa. Resplandeceu na Úmbria, Itália, no século XV. Casada com um homem violento, suportou pacientemente as suas crueldades e conseguiu reconciliá-lo com Deus. Depois, privada do marido e dos filhos, ingressou como religiosa no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, dando a todos um sublime exemplo de paciência e de compunção. Aí morreu antes do ano 1457. Da primeira carta de São João. Deus nos amou primeiro. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus escuta-nos. Quem não é de Deus não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Nisto mostrou-se o amor de Deus para conosco, enviando-nos seu Filho unigênito, para que quem nele crer não pereça para sempre, mas possua a vida eterna. Aleluia. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que quem nele crer não pereça para sempre, mas possua a vida eterna. Aleluia. Do comentário sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho Bispo. Permaneçam em nós as palavras de Cristo. Se permanecerdes em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Quem permanece em Cristo, que pode querer senão o que agrada a Cristo? Quem permanece no Salvador, que pode querer senão o que não é alheio à salvação? De fato, queremos algumas coisas porque estamos em Cristo, mas queremos outras coisas porque ainda estamos neste mundo. Porque permanecemos neste mundo, somos muitas vezes impelidos a pedir o que nem sabemos se nos convém. Mas não suceda isto em nós. Se permanecermos em Cristo, que quando pedimos, não faça senão o que nos convém. Portanto, permanecendo nele, quando as suas palavras permanecerem em nós, pediremos o que queremos e ser-nos-á concedido. Porque se pedimos e não nos é concedido, não pedimos o que permanece nele,
nem o que está nas suas palavras, que permanecem em nós, mas o que provém da cobiça e da enfermidade da carne, que não está nele e na qual não permanecem as suas palavras. Está de acordo com as suas palavras a oração que ele mesmo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estais no céu. Não nos afastemos das palavras e do sentido desta oração nas nossas petições, e ser-nos-á concedido o que pedimos. Só podemos dizer que as suas palavras permanecem em nós quando fazemos o que ele nos mandou e amamos o que prometeu. Mas quando as suas palavras permanecem na memória e não se encontram no modo de viver, o ramo não está inserido na videira, porque não recebe a vida da raiz. A esta diferença se pode aplicar o que diz a Escritura: guardam na memória os seus mandamentos para os cumprir. Muitos guardam-nos na memória para os desprezar, ou até para os ridicularizar e atacar. As palavras de Cristo não permanecem naqueles que de algum modo têm contato com elas, mas não aderem a elas. Por isso não serão para eles um benefício, mas um testemunho adverso. E porque estão neles sem permanecerem neles, só as têm para serem julgados por elas. És bendita de Deus, todos sabem que és virtuosa mulher. O Senhor de tal modo tornou grande teu nome, que não mais cessará teu louvor entre os povos. Todos sabem que és virtuosa mulher. Oremos. Dai-nos, Senhor, a sabedoria da cruz e a fortaleza com que enriqueceste Santa Rita de Cássia, de modo que, sofrendo com Cristo nas tribulações, participemos mais intimamente no seu mistério pascal. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.